futebol, as seleções têm vários apelidos maneiros, né? A seleção brasileira é a Canarinha. E na Europa temos a Laranja Mecânica, a seleção das quinas. Mas você sabe por que elas são chamadas assim? Vamos começar com a seleção da Espanha, que é chamada de La Roja, né? Por que isso? Porque é a vermelha na tradução aí do espanhol para o português, fazendo uma alusão clara aí à cor da camisa da seleção, que é vermelha, e que eles usam assim já desde o começo, né? Curiosamente, a seleção chilena também é chamada de La Roja, né? Isso aí deu até uma pequena treta no passado. Mas outro nome que você deve ter ouvido falar da Espanha é a Fúria, né? Ou a Fúria espanhola, La Fúria Roja. Mas da onde que veio esse apelido aí? Hoje a gente conhece mais a Espanha pelo futebol bonito, pelo tic-tac e tal, mas no passado não era assim. Eles tinham um estilo de jogo mais aguerrido, né? Mais de determinação, digamos assim, menos qualidade técnica. E o apelido então remonta das Olimpíadas de 1920 na Bélgica. Olha a loucura, cara. Naquela época nem tinha Copa do Mundo ainda. Então as Olimpíadas eram o torneio de futebol mais importante do planeta, né? Tanto é que tem toda aquela questão do Uruguai ser 2 vezes campeão mundial ou 4 vezes campeão mundial. Tem mais informações nesse vídeo que tá passando no card aí. Então o apelido surge lá pra 1920, mas a origem dele é ainda mais antiga. Vem de um momento histórico de 1576, quando soldados espanhóis invadiram a cidade da Antuérpia, na atual Bélgica, saquearam e queimaram a cidade num evento que ficou conhecido historicamente como a Fúria Espanhola. E como essas Olimpíadas de 1920 foram justamente lá na Antuérpia, na Bélgica, né? Então a seleção espanhola, mostrando esse estilo mais aguerrido, mais pegado, acabou recebendo o apelido de Fúria, que é meio escroto, né? Você dá um apelido com um negócio que foi tipo um massacre, um genocídio lá, né? E por muito tempo a Espanha não era muito titulada, né? Não ganhava muita coisa, não tinha muitos troféus aí na sua galeria de troféus. Parecia o Harry Kane. De novo isso, cara, de novo. Mas depois daquela fase sensacional em que eles ganham a Eurocopa em 2008, Copa do Mundo em 2010 e depois a Euro de novo em 2012, aí chamar de Fúria tá valendo, né? Que também tá valendo muito é você deixar o like no vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo do canal pra mais gente, beleza? Se você curtiu o nosso conteúdo, faz isso aí, demora 2 segundos e pra gente faz toda a diferença, beleza? Valeu pelo apoio. E tem muita gente que assiste o Eurinho aqui de Portugal, né? E deve saber bem que a seleção de Portugal é chamada de a seleção das quinas. Quina é uma palavra com referência, claro, ao número 5, né? E em Portugal especificamente, as quinas são aqueles 5 desenhozinhos azuis com 5 pontos brancos cada um. Isso é uma grande marca do país e da seleção, né? As quinas estão na bandeira dos dois. Mas da onde que vem as quinas? Aí é outros 500, porque não existe um consenso, beleza? Mas uma teoria meio que bastante aceita é de que o rei Afonso I, lá em 1139, na Batalha de Ouriques, derrotou 5 reis mouros. E por isso eles começaram a usar as 5 quinas ali para representar essa grande vitória do rei. Um outro apelido icônico é o da Holanda, né? Chamada aí de Laranja Mecânica, e não é à toa. Isso remete à seleção holandesa de 1974, quando comandada pelo Rinus Michels, que tinha o Cruyff em campo, né? Eles simulavam aí, emulavam na verdade aquele estilo de jogo do Ajax. Pressionava muito o adversário, os jogadores se moviam constantemente de posição dentro de campo, né? Ficou conhecido aí como carrossel holandês. E o apelido de Laranja Mecânica vem porque poucos anos antes dessa Copa do Mundo de 74, tinha sido lançado um filme chamado Laranja Mecânica, né? Que tava na ponta da língua de todo mundo, né? Foi um sucesso e tal. E o nome original é Clockwork Orange, que é mais ou menos, clockwork seria tipo mecanismo de um relógio, saca? Que seria uma expressão usada para descrever algo que funciona perfeitamente como um relógio. E o orange, claro, em inglês, laranja. Então a Holanda, jogando de laranja num verdadeiro carrossel que funcionava perfeitamente, ficou apelidado de Laranja Mecânica. Outro apelido maneiro é o da Dinamarca, que ficou conhecida, pelo menos no Brasil, como Dinamáquina. E esse nome vem do bom momento que a seleção viveu nas décadas de 80 e 90. Para vocês terem uma ideia, a Dinamarca vai pra Copa pela primeira vez na sua história só em 1986, beleza? E em 92 eles ganham a Eurocopa. E se eram chamados de Dinamáquina, provavelmente é porque jogavam futebol vistoso pra frente, que dominava os adversários, né? Não, mano, a Dinamarca fez um antijogo tão horrível na Eurocopa de 92 que eles foram obrigados a mudar as regras do futebol pra temporada seguinte. Os dinamarqueses faziam o gol e depois ficavam enrolando o jogo inteiro com uma regra que na época era permitida, que era recuar a bola pro goleiro e o goleiro pegar com as mãos. Então eles ficavam recuando pro goleiro, o goleiro pegava com a mão, soltava no zagueiro, o zagueiro devolvia pro goleiro e assim ficava, cara. Essa Euro 92, com a Dinamarca abusando desse recurso, fez com que as regras fossem mudadas para os goleiros não poderem mais pegar uma bola recuada intencionalmente com a mão, a não ser recurso de cabeça, ombro e tal, né? Aliás, a gente pega alguns vídeos da primeira temporada em que não podia mais goleiro segurar um recuo com a mão, e é bizarro porque eles não estavam preparados, tá ligado? Parecia que nenhum goleiro sabia muito jogar com os pés, não. Se hoje em dia a gente vê times aí gastando fortunas para contratar
goleiros consigam fazer passes e lançamentos e tal, como foi o caso do Ederson no Manchester City, por exemplo. Naquela época, acho que não tava ninguém muito sabendo jogar não com os pés, velho. Na gringa, pelo que a gente viu, não tem algo semelhante de chamar a Dinamarca de Dinamáquina, né? Nem traduzido pra inglês, nem nada. Mas tem o Danish Dynamite, que é como se fosse dinamite dinamarquesa. Também uma forma carinhosa de chamar a seleção que vivia aquela ótima fase lá nas décadas de 80 e 90. E seria massa se todas as seleções tivessem apelidos maneiros assim, né? Mas na verdade não é o caso. Então, por exemplo, a Itália, que tem um dos uniformes mais lindos do futebol mundial aí, né? Aquele azul que chama bastante atenção, assim, é a Azzurra, né? A azul, porque eles usam azul. O que é curioso porque geralmente a cor do uniforme vem da cor da bandeira do país e a Itália não tem nenhum azul na sua bandeira, mas eles usam o azul desde o começo aí no uniforme da seleção. Mesma coisa da França, né? Eles são chamados aí de Le Bleu, né? No meu francês maravilhoso, que seria os azuis também, coisa que também vem da cor do uniforme, né? Já na Bélgica, a coisa é um pouquinho mais criativa, né? Eles são chamados aí de Le Diable Rouge, que seria aí os Diabos Vermelhos, que é algo até mais comum, né? Quando o time joga de vermelho, por exemplo, Manchester United também é chamado assim, só que no caso deles em inglês, obviamente, né? São os Red Devils. E pô, Diabos Vermelhos, aquele apelido pra tu botar medo no adversário, né? Pá, um diabão e tal. Mas se é pra botar medo no adversário, por que diabos que a Bélgica escolheu como mascote esse diabinho bunda mole aí, velho? Não bota medo em ninguém, cara. Se esse diabinho aparece lá na Turma da Mônica, ia tomar um pau do Cascão, velho. Os caras tão de sacanagem, não é possível. Aparentemente, esse apelido da Bélgica foi cunhado no longínquo ano de 1906, quando a seleção deles ganhou da Holanda, né? E desde então vem sendo utilizado, mas parece que não deu muito certo, porque cá entre nós a Bélgica nunca ganhou nada de relevante, tá? Mas voltando para apelidos sem graça, a Alemanha não tinha nenhum. Aí eles resolveram fabricar um, criar um, tá ligado? E fizeram campanha de marketing e tudo. A ideia, excelente, né? Vieram chamar a seleção de Die Mannschaft, que a tradução é tipo a equipe, o time. Porra, os caras tão de sacanagem. Eles criaram do zero o apelido, velho. Não foi algo que surgiu naturalmente. Poderiam ter pensado em 200 coisas mais maneiras. A seleção do 7-1, pelo menos não. A equipe. Nossa, pô, maneirão, hein? Já a Croácia tem um apelido bem maneiro, que é o Kokasti. Acho que é mais ou menos assim em croata, né? Que seria os xadrez, ou os enxadrezados. Ou algo do tipo assim, porque é bem característico do uniforme dos croatas, né? Usar aquele quadriculado assim, vermelho com branco. Eles poderiam ser chamados de os toalhinha de piquenique, né? Foi uma piada. Curtiu? Agora entrando numa parte mais legal, que são seleções que fazem referências aí a criaturas ou animais, né? Começando pela Inglaterra, que é chamada aí de The Three Lions, que seriam os Três Leões. Os Três Leões são esses aí presentes no logo da seleção inglesa, né? Fazem referência aos leões que tinha no emblema do rei Ricardo I da Inglaterra, né? Ele era chamado de Richard the Lionheart, ou seja, Ricardo Coração de Leão, né? Aí tinha três leãozinhos ali, que estão presentes na seleção inglesa ali desde 1872, no primeiro jogo da seleção aí. Já na Polônia, eles são chamados de Biało-Czerwoni, né, mais ou menos assim em polonês, que significa brancos e vermelhos, e também de Orłys, ou as águias, né, que é baseado no escudo da seleção polonesa, que tem uma águia ali. É um animal bastante representativo do país, na verdade, né. Já o país de Gales é chamado de Aidraiga, mais ou menos assim, né, em galês, que significa os dragões, também por ser um animal bastante característico da região lá. Não, brincadeira, obviamente não tem nada a ver, né? Mas o dragão, ele é símbolo do país também, né? Aí colocaram na seleção de futebol. Só que assim, a seleção de Gales até melhorou nos últimos anos aí, mas nunca foi lá muita coisa, né? Então, talvez ao invés de os dragões, deveria ser mais tipo as lagartixas, algo assim, né? Então esses foram os apelidos de 12 seleções europeias, né? Que outras que você gostaria de saber a história também a gente pode pesquisar e trazer uma parte 2 desse vídeo, beleza? Deixa nos comentários aí, muito obrigado por assistir até o final. Se você curtiu, deixa um like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal. Nos vemos no próximo, então, grande abraço, falou!